Ei, Leonardo, beleza, velho? Salve, salve! Fala, Guinho. Fala, Felipe. Fala, Marco. Zilão. Para Oi, Leida. terminar. Aí eu liguei aqui de novo só para fazer as considerações finais. Aham. Então, e aí eu estava dizendo que lá na nossa pequena comunidadezinha de fé, as mulheres ou os seres humanos sem falo são Sim. amadas por Jesus com a mesma Amém. intensidade de amor que se dá a um homem, né, do gênero homem, e podem falar, né, porque em Jesus essa maluquice acabou. E aí essa é a nossa esperança, que eu aprendi a minha vida toda com as mulheres, né? Minhas primeiras referências na escola foi a tia Célia do Jardim, do primeiro, a Thelma, e depois a Dona Beth, e assim, na minha época não era normal ter homens como professores. A gente tinha um professor de história, um de geografia, às vezes de educação física, mas a maioria era de mulheres, né? E a mãe e avós também tinham esse cuidado de ensino, e então eu aprendi quase tudo acerca da vida através das mulheres, né? Então, Uhum. numa comunidade de fé em que as mulheres não possam ensinar, não faz sentido nem na minha cabeça, porque venho de uma outra realidade, né? Em que Madre Teresa de Calcutá era citada, né? E assim, Sim, sim. entende? Nossos exemplos eram femininos também, né? Uhum. E graças a Deus que a gente está, acho que, quebrando com esse paradigma, porque ele já está ultrapassado, né? E a gente Totalmente. precisa fazer uma leitura contextual dos textos bíblicos e enxergar que em Jesus algumas coisas mudaram. Eu gosto muito da expressão que ele usa, assim, olha, antes vos foi dito isso, isso e isso. Aí ele usa uma expressão que eu adoro, que é assim, ó, eu porém vos Eu digo. vos digo. Eu, porém, né? Toda vez que ele fala, eu porém Vou vos tatuar digo, eu, porém, também. tatua também. Vou Eu tenho tatuar. aqui, ó, eu porém, Aí, como é que pois vê é. isso, né? Aí, é. Porque toda vez que ele diz eu porém, vos digo, significa, olha, era assim até agora, mas eu vou dar para vocês um novo sentido de compreensão, de vida e tudo mais. Então ele diz, olha, antes era para tacar pedra em quem fosse flagrado em adultério. Hoje eu, porém, vos digo, né? Quem é que não tem o adultério instalado dentro de si? Sim. Né? Tá. Então, e aí ele vai propor outras coisas. Antes era olho por olho, dente por dente, mas agora eu quero propor que vocês entreguem a vida, né? Dê a outra face, tem esse sentido. Não, então o eu, porém, de Jesus arrebenta com um monte de coisa que não perde a validade no sentido de texto. Uhum. Valeu por muito tempo numa sociedade que era regida por uma outra ordem, mas que agora, de acordo com a evolução das consciências dos homens, já não faz mais sentido. A lei de Moisés vai caducando à medida que a lei de Jesus vai sendo posta em prática, né? Então, nós estamos atrasados 2000 anos para acolher as mulheres como gente Uhum. Como digna de gente. falar na nossa comunidade de fé, né, e de ensinar. Sim. Então vamos quebrar esse paradigma, mesmo que seja para quebrar a cara, né, tomando um monte Sim. de bronca do status É, quo aí, mas é. faz parte, né? Faz parte. E, e outra coisa também que eu queria falar aqui para a gente encerrar é que alguém aqui atrás, não, já era lá na outra live, disse que o livro da Chimamanda está disponível Sim, eu, online. eu ia falar, é só baixar, é só jogar lá. Chimamanda, sejamos todos feministas. Vai aparecer o Isso. livretinho de pouquinhas páginas. Você pode em PDF. Você baixa o PDF.
Sim, e para a moçada que está chegando agora e não está entendendo muito, a gente quer lembrar que feminismo não é o oposto de machismo, né? Porque é Não, o não seguinte, é. o oposto de machismo é femismo, é a raiva da mulher pelo homem, né? Agora, o feminismo é a luta da mulher para a igualdade de gênero. Ela quer Isso, receber o mesmo, enquanto gerente de uma empresa, ela é, quer receber o mesmo que um homem é, receberia. é, é. Enquanto participante numa comunidade de fé, ela quer ter autoridade para falar conforme um homem teria. É nesse Uhum, sentido, né, que o feminismo se faz urgente e é, que eu concordo com a Tia sim, Amanda aí, que a gente uhum, precisa todos sermos é, feministas. Embora seja é. muito prático para eu falar isso, porque eu sou homem, né? E vivo numa Sim, comunidade machista, então é mais é, prático mesmo. É o desafio da gente se colocar no lugar da mulher, né? sim. E, É, como você está e- falando, pois não. ela tem a definição do que é ser feminista, né? Ela vai dizer que é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos, né? Então, Uhum, para além da questão da mulher só, também, sim. né? Ela envolve uma questão social mesmo, é mais amplo. Enquanto houver a desigualdade, a pauta feminista ainda é importante. Nós não E é muito legal o superamos. fato dela ser essa escritora, porque ela vem de uma comunidade nigeriana chamada Ibo, né? E os Ibos foram um grupo. Na Nigéria tem mais de 250 grupos, né? Uhum, E os Ibos lutaram na Guerra da Biafra contra o governo da Nigéria. Eles queriam um estado separado, né? Porque é um grupo que tem diferenças gritantes em relação a uma comunidade capitalista, conforme a Nigéria estava se transformando, né? Então, assim, eles eram excluídos por conta desse modo de ser comunidade, né? E é muito uhum, curioso ela escrevendo sobre feminismo, porque ela vem de uma comunidade ultra machista, né? uhum, Os uhum. Ibos. Muito machista. E, e é legal demais o fato dela ser nigeriana e porta-voz disso, porque a Nigéria é um dos países mais machistas do mundo e em que Sim. a mulher sofre consideravelmente, né? Uhum, Eu lembro uhum. de estar lá e uma das coisas que eu ficava muito mal comigo mesmo é que eu percebia nigerianos, homens nigerianos bonitos, né? Fortes, bonitos, assim, o rosto bem cuidado. E eu tinha uma dificuldade de perceber mulheres nigerianas bonitas, porque a primeira coisa que acontece lá é que elas não se dão bem com seus cabelos, né? Então é comum raspar e colocar uma peruca, né? Então já é assim, uma imposição de São? um jeito ocidental de ser Sim, mulher, né? E sim. segundo que as mulheres muito cedo vão para o campo, vão trabalhar, vão pegar enxada, vão pegar sol o dia todo, e não tem quem fique embaixo do sol da Nigéria que fique com uma pele bonita, né? Assim, e sempre muito maltratada desde cedo. Então, é uma sociedade em que a mulher é muito desprezada. E é tão legal ver a Chimamanda falando, porque eu acho ela linda, né? Ela é toda bonita, Linda. toda africana, né? É. Negra, gordona, E, cabelão, assim, e né? E é feminina, legal. né? Que feminina. Feminina, E é claro. uma coisa que ela pontua bem, assim, né? Que as pessoas costumam pensar que ser feminista é deixar de ser feminina. Não, ela é feminina. Sim. Uhum. Então ela gosta de salto alto, ela gosta de saia. Então, essa visão Sim. estereotipada de que as feministas são masculinizadas, essa coisa. Sim, tem Uhum. aquelas que Claro. têm esse viés, né? Buscam, Sim. radicaliza para esse lado. Mas não quer dizer que isso define todo mundo. Assim como um jeito de ser cristão não define todos os cristãos, né? Exatamente. É, Há extremos em tudo, né? A gente em tem tudo. cristãos extremistas, doido para matar muçulmano, a gente tem feministas extremistas, doida para ficar pelada, né? A gente tem isso em Uhum. tudo. Palmeirense extremista que quer matar Sim, corintiano e tudo, né? Então, o caminho bom do evangelho e do bom senso é o equilíbrio, né? A gente saber pautar as coisas, diferenciar as lutas que são importantíssimas de grupos que são radicais, né? Então, uhum. Uhum.
o feminismo é urgente para os nossos dias, né? Sim, com certeza. Por isso que eu te amo, Gito. Porque você é o feminista mais jovem que eu conheço. E eu adoro o seu feminismo, sabe? Pois Fico é, e é tão difícil, muito à sabia? vontade na sua casa. Pois é, só vai lá para nós fazer uma janta. Pois é. É um desafio, porque assim, enquanto homem, né, falar de feminismo soa esquisitíssimo. Esquisito, né? É por conta dos meus direitos garantidos, né? Eu nunca passei na rua e alguém falou, e aí, gostoso, Uhum, né? Tipo, uhum. né, É, assim, e até que se falar, se falar, você vai achar bom. porque é uma outra mentalidade, é um outro Agora eu molde. vou Eu partir sei, para a briga, né? eu não sei o que, tipo assim, de certo modo, eu estou preservado, né? Sim, com Protegido, de certeza. certo É. modo, né? Então, e eu também sei que se eu tiver um emprego, eu vou receber o salário que eles estão colocando lá, né? Que eu sou homem branco, né? Classe média. Vai ser o líder, né? Com toda essa bagagem, você vai ser o líder, com certeza. Agora, uma moça não vai receber a mesma condição que eu, É. e eu percebo isso. Isso já aconteceu, na verdade. Eu trabalhava e uma moça trabalhava na mesma função e eu ganhava muito mais do que ela. E eu nunca entendi isso, né? E quando eu fui questionar, o cara falou, bom, se você quiser receber mesmo que ela, você me avisa que eu abaixo. Sim, Né? Então dá para ver, é complicado, né? Dá para ver que é complicado mesmo, sim. Então, de vez em quando é preciso fazer o papel da empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, né? É pensar, e se fosse a minha mãe, a minha irmã, né? E se fosse a minha filha? Isso é importante. E enquanto os negros também, né? A gente também sim, precisa disso, né? E sim, precisa disso. se eu Precisa morasse na dar voz. quebrada, né? É muito legal. O Boff tem uma frase que eu gosto muito, né? Que cada ponto de vista é a vista de um À vista ponto, de um né? ponto, né? É, Isso, exatamente. se você nasce numa comunidade de favela, você nasce de frente pro lixo, para aquele rio fedorento, que o teu vizinho é violento, você ouve dia e noite brigas, tiroteio e a invasão da polícia, que precisa, tem que fazer o serviço deles, que é confrontar essa violência, a gente vai crescer num mundo assim, de desigualdade. É mais fácil a gente querer se comprometer com lutas sociais. Agora, escrever sentado numa cadeira em Peruíbe, todo protegido, cercado, é diferente, né? Uhum, com Então, certeza. a gente precisa de vez em quando nos deslocar dos nossos Sim. lugares para o lugar do outro, né? É A o que gente estão falando aí, precisa. né? De empatia, né? Precisamos de Isso, empatia, né? exatamente. Se Exatamente. colocar no lugar da nossa irmã, se colocar no lugar do nosso irmãozinho pretinho, colocar no lugar de um menino que nasceu, não conhece o pai e a mãe, vive debaixo de uma ponte. A gente precisa, de vez em quando, fazer esses exercícios para a gente parar de ser besta, né? Uhum, exatamente. Gente, foi legal, Leida, foi Ô, legal, Gito, viu? você abriu de novo, né? Você abriu. Abri de novo, Então, abri deixa eu te de falar. novo. É que eu vi que tem um monte de aluno meu aqui que entrou, colega de trabalho, Que legal. parente. Tem um monte de gente aqui e eu quero dar um salve para esse pessoal aí, Salve, já salve. pegar. Salve, salve. Mas eu não queria perder a oportunidade de falar de uma figura aí que você mencionou na nossa pauta, né, Uhum. que é o Paulo Freire. Sim. Você tinha levantado a questão do Paulo Freire, que ele é criticado pelo governo, né? Para a gente voltar e encerrar com a pauta da educação, né? E Uhum. reverenciado pelo mundo. E você lembrou bem que Paulo Freire aumentou a educação para a consciência, né? E Sim. pergunta, será que é por isso que ele não tem o respeito que merece? O que eu posso dizer para você é o seguinte, que Paulo Freire merece o respeito. Todo Uhum. cristão deveria, no mínimo, buscar conhecer a obra dele antes de aplaudir
os desatinos verbais do ministro da Educação e de todo o Uhum. séquito dele, né? Porque Paulo Freire, porque ele irrita tanto, porque ele se empenhou na educação de adultos trabalhadores, ele se Sim. empenhou na educação de excluídos pelo sistema. E ele pôs em evidência, escancarou que a questão escolar na sociedade capitalista é objeto de disputa, né? Uhum. E a pedagogia dele, o que ela significou? Ela significou uma ameaça ao status quo, ao Uhum. possibilitar que os trabalhadores tomassem consciência de si mesmos no mundo e do lugar que eles ocupam na sociedade, né? Ele ameaçou quebrar essa regra da sociedade, ou essa dinâmica da sociedade, da realidade histórica, né? De Uhum. naturalizar a pobreza e os privilégios e tal. Sim. Então, o Paulo Freire é, sim, como você bem lembra, o educador da boa consciência, né? Eu gosto de Sim. acrescentar o Uhum. boa, porque também tem a má consciência, né? Também. A gente educa para a má consciência. Ele é o Sim. educador da boa consciência, daquela que faz o quê? Desnaturaliza a condição subalterna do ser humano, homens e mulheres. Uhum. Essa pedagogia dele empodera e dá instrumentos cognitivos, atitudinais e procedimentais para a luta contra a opressão. E o Paulo Freire é tão humanista que ele não defendia a tomada do poder pelo opressor, mas ele defendia a libertação da opressão, tanto a Uhum. que o oprimido sofre, quanto a que o opressor sofre como sendo opressor. Então, ele compreendia dessa forma a libertação, né? A pedagogia Uhum. libertária dele revolucionária, no sentido de libertar-nos da opressão que existe no mundo, Sim. né? Que uns dominam os outros, e que não é trocar o poder, mudar quem está no poder, mas é eliminar a opressão. Porque o Sim. opressor também é um oprimido, né? A Uhum. perspectiva dele. Isso é muito lindo, isso é cristão, né? Claro. Ele era um bom discípulo de Jesus, né? Sim, O André está lembrando aqui que o Paulo Freire é respeitado nas grandes universidades europeias e sim, norte-americanas, né? E sim, ele é o brasileiro mais ilustre, assim, o sim, intelectual brasileiro mais lembrado aí fora, e é o intelectual brasileiro que mais batiza escolas no mundo, né? sim, Há sim, escolas espalhadas por aí. É curioso como sim, só aqui que a gente não dá moral para ele, né? O mundo sim. todo, inclusive um país neoliberal igual os Estados Unidos, dá mó Moral, força né? pro cara, né? Mó moral. Eu gosto muito dele. Eu fui professor do EJA, já sabia? Escola de Sim, Jovens e pois é. Adultos. Pois é, E, você. e ele, eu lembro de ter lido uma coisa que eu achava super legal, porque a ideia dele era, por exemplo, a gente ia conversar com um pedreiro e a gente ia conversar na linguagem dele. Então, eu não ia explicar A, B, C, D, E, F, G, mas eu ia ensiná-lo a escrever tijolo, por exemplo, né? E porque Sim, isso ele teria condições de entender, porque é o contexto dele. E o que era é, legal eram as perguntas que se fazia para gerar consciência. Junto da leitura e da escrita, a gente perguntava: mas quem é que faz o tijolo? E por que o tijolo custa o que custa, né? Então, isso refletia em transformação de consciência, porque o pedreirinho ia começar a pensar uma sociedade em que o tijolo custava X e quem produzia era sim, fulano, né? Então, isso, como se trata de uma pedagogia para a consciência, ela é perigosa porque se o ser humano gera consciência, ele deixa de ser oprimido, de uhum. ser refém dos que têm poder, Sim, né? sim, exatamente. Por isso eu Ó, creio em Jesus de Nazaré, eu creio que ele é, foi um dos principais transformadores de consciência. O evangelho sim, dele não é para abrir igreja, é para libertar sim, o ser humano e dar a ele sentido de existência, né? Não é ensinar um caminho para o templo, mas é ensinar um caminho para a vida, isso, né? isso. Então, eu gosto muito Maravilha. disso. E o Freirezinho, só completando aqui, tem uma frase que eu gosto muito dele, que o pessoal questionava: pô, mas você é marxista e é cristão, como é que dá para ser essas duas coisas? E ele dizia assim: olha, eu estou com Cristo na humanidade, aliás, eu estou com Marcos? Marx na existencialidade, em busca do Cristo na transcendentalidade, né? Então, assim, era muito legal. Ele enxergava as coisas daqui
pelo viés do qual ele aprendeu, Marx, e enxergava as coisas transcendentes pelo viés do Cristo, né? Então dava para andar juntinho, né? Eu achava sempre interessante. Até porque a leitura de qualquer que seja, o cara não altera em nós de forma alguma, só acrescenta em nós o modo com o qual a gente enxerga a vida, né? Então, não tenham medo de ler, leiam até os contraditórios, os que você não concorda. Lê justamente para que você discorde melhor, né? Para discordar melhor, exatamente. É claro, lê tudo. Né? Então não há nada que não deva ser lido, a não ser que você já tenha esgotado o assunto ou quer dar preferência a um estudo, né? Por exemplo, eu não leio certos caras, porque eu já sei o que eles estão dizendo, né? Assim, agora, se ele me propõe um texto novo, aí eu vou ler, justamente para encher o saco dele. Eu também não leio, por exemplo, eu não tenho tempo de vida para ler Olavo de Carvalho, por exemplo. Não me resta tempo de vida para ler esse sujeito. Sim. Até porque é bíblico, né? É para remir os textos maus. Eu prefiro reler outros textos, reler Paulo Freire, do que ler aqueles que, né, que não dá, não tenho tempo de vida para isso, né? Seria demais. Por exemplo. Claro, até porque... mas a gente precisa, pelo menos, encostar ali para entender o que a pessoa Sim, fala. exatamente. Né? Então, não dá para fazer uma leitura assim, tão disciplinada do que o cara... Mas você vai aí no YouTube, porque ele também gosta de falar assim, né? E você vai lá e vê o que é a teoria dele e pronto, né? Geralmente esses caras são repetitivos, né? Escrevem uma coisa boa e depois fica girando em torno daquilo o resto da vida, né? E aí é um saco, ninguém merece, né? E vale muito mais a pena você reler, ou então vai e assina o gibi da Turma da Mônica, que é muito legal, Cebolinha, Cascão, Magali, galera lá, Chico Bento, é muito mais divertido que o Olavinho. Inclusive o Cascão tomou banho agora, né? O Cascão tomou banho. Isso, lavou as mãos, Lavou as mãos, porque agora está no tempo de cuidado, né? Agora até que enfim o Cascão. Eu só não sei se aquele porco de estimação dele, ele deu um banho no porquinho lá, né? Ó meu sobrinho me tietando aí, ó. Ó, doutora Leida. Eita, não, me tietando, ó, tá chamando de linda. Linda essa tia. Oh, meu Deus. Gente tá boa. Lá em Miami, bichinho. Ó, que chique. Ó, velho, traz um charuto pra nós. Miami. Gente do mundo todo aqui conectado. Leida, obrigado, viu? Foi muito legal conversar com você. É sempre bom. Você viu que eu pulei uma ou outra pergunta porque travou, né? Sim, travou, né? Gente... Tudo bem. Mas foi bom demais. Eu também agradeço o seu convite, né? Pensei que eu não ia conseguir, não, porque eu não sou muito do improviso, né? Eu te falei, não sou boa no improviso. Nossa, mas foi bom demais. Me obriga a me planejar ou me preparar para o que vai acontecer, né? Mas, enfim. Ô Leida, aí, assim, foi pela internet, porque é o que tá rolando agora, mas legal mesmo ao vivo, né? Que a gente já toma um chopp, come um torresmo e troca ideia, né? Troca ideia, né? Vamos fazer isso, se a gente sobreviver aí à quarentena, vamos fazer isso lá na capela, né? Pra gente trocar ideia. Fazer uma roda de bate-papo com torresmo e chopp. Com certeza. Mas assim, contado, né? Porque senão os irmãos capricham lá e ninguém entende mais nada. tem que ser no limite, assim, né? No limite, é isso mesmo, Gito. Gente, eu queria agradecer a vocês que entraram aqui e aos que não entraram, mas entrarão aí, porque vai rodar mais um pouquinho. Queria agradecer a vocês por estarem juntos aí para a gente trocar ideia. Amanhã eu vou conversar com o Marcelo Quintela e com o Lucas, que é filho dele. Eles têm a diferença de pai para filho e nós vamos falar sobre o abismo das gerações. A ideia é conversar sobre como mudou o mundo de quem tem 40 anos para quem agora tem 15, né? E a gente vai fazer no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. E eu também queria dizer a vocês que nós estamos reunindo lá na Capela Urbana, que fica no Infinity Hotel. Nossas reuniões acontecem sem quarentena. E a nossa quarentena
ela é de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Quando eles falarem que a gente pode voltar, a gente volta. Enquanto eles estão dizendo para a gente ficar quieto, a gente fica, né? Por recomendação da Organização Mundial de Saúde, bom senso, inteligência e tudo mais, né? Beleza, gente? Mas eu não vejo a hora da gente sair da quarentena e voltar para os encontros, e eu quero convidar vocês para estarem lá com a gente. Enquanto nós não podemos estar lá, estaremos aqui no arroba Agito Wendel e também no arroba Capela Urbana, tá bom? As lives da Capela, a gente canta a hora e fala com Deus. As lives aqui do Gito é mais profana, a gente só fala com o próximo mesmo. Mas a gente fala de Deus aqui, né? Então Deus está aqui junto também. A gente lê a Bíblia, né? Também, né? Ah, lê a Bíblia, leu a Bíblia e tudo. Que beleza. Bíblia, né? Gente, então fica com Deus. Leida, obrigado, viu? Um beijão para você. Eu agradeço e quero aproveitar aqui, ó, e convidar os alunos meus que entraram aqui hoje, que me fizeram as gracinhas aí, agradeço todos os elogios e tal, e convidar para participar lá da capela, né? No físico. Isso. Lá, que são daqui. Uhum. Tem alunos de longe, alunos de outra cidade, sempre bem-vindos, sempre tem essas lives lá nos cultos, né? Nos nossos encontros, né? Então a gente faz a live, você pode acessar nesse, como que é? No Gito aqui, ou na capela. Esse trem aí. Né? Esse negócio. E aí você vai assistir toda quarta quando voltar, né? Agora está sendo mais produtivo, porque nós estamos fazendo quase todo dia, né, Gito? Agora nós estamos trabalhando. Hoje, amanhã, estou trabalhando muito, né? Então, eu agradeço muito, viu, Gito? Foi ótimo, foi muito legal. Bom. E você que é aluno da Leida, que não crê, não tem problema, pode ir sem crer mesmo. Você que tem uma outra profissão de fé, vá professando a sua fé. Entre nós temos ateu, alcoólatra, recuperando-os de qualquer coisa. A gente tem gente lá. Então, você pode vir como está. Lá a gente canta esse hino e tenta viver como ele também, né? Você tá fudido, vem. Tá, beleza, vem. E tá na paz. Gente, fica com Deus, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Leidinha, dá beijo no Domingos, na Amandinha aí no Boris para nós, tá bom? Tá bom, pode deixar. Será dado. Fica com Deus também, viu? Fica com Deus. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.